aqui. Então, a gente vai gravar, depois eu vou fazer uma edição especial dessa palestra para disponibilizar para aqueles que não puderam assistir, nos acompanhar ao vivo, que nós estamos agora transmitindo, né? Então, mais uma vez, obrigado, professor Antônio José, e passo a palavra diretamente para você dar início à sua apresentação, por favor. Então, primeiro, cumprimentá-lo, Hélio, agradecer por essa oportunidade. Estou aqui com o som de avião ao fundo aqui, problemas das nossas atividades remotas, né? Mas agradecer muito essa oportunidade, agradecer também, parabenizá-lo, na verdade, por essa iniciativa, né, do Instituto, por essa iniciativa das lives. Como você pontuou, eu cheguei recentemente à reitoria da Unicamp e tive logo o prazer de poder compartilhar desse grupo, né, que você coordena e que permite assim uma troca muito importante, atualização, né, das pessoas em torno das questões de ciência, tecnologia, ensino, educação. A gente sabe a importância desse tema para o futuro do nosso país. Nós vamos discutir isso de alguma forma ao longo aí dessa uma hora, mas queria destacar seu papel na organização dessas atividades e parabenizá-lo, agradecendo também pela oportunidade. Obrigado. Eu tomei posse, né, no dia meados de abril, estou quase há 3 meses, na gestão, e na posse, como reitor da Unicamp, eu pontuei 3 coisas que eu achava que eram assim as preocupações nossas no futuro de curto e médio prazo, né? O problema imediato, que ainda nós nos deparamos, é a questão da pandemia e do Covid. A Unicamp tem uma área de saúde que é bastante grande, né? Ela ocupa mais ou menos 20% do orçamento da Unicamp, entre as atividades de ensino e as atividades assistenciais. A Unicamp, ela diretamente possui 2 hospitais de grande porte, que é o HC e o CAISM, fazem parte do nosso orçamento, e 2 hospitais, vamos dizer assim, de menor porte, que é o Hemocentro e o Gastrocentro. Além disso, ela coordena várias AMEs, e ela também supervisiona os hospitais de Sumaré e Piracicaba. Então, a preocupação da reitoria e, obviamente, das pessoas da área de saúde é como enfrentar a pandemia, e foi isso que eu quis já destacar no início da gestão, né? Nós temos, em geral, passado bem por isso, por essa prova, temos mostrado a nossa capacidade de dar uma grande assistência à população de Campinas e região, e, inclusive, Sumaré e Piracicaba, mas isso tem decorrências para a existência interna da Unicamp, problemas que derivam daí, que nós teremos, então, que também, num prazo de mais longo prazo, dar atenção, né? Já que é algo importante nas atividades da universidade para a sociedade, e também algo importante no que se refere às questões orçamentárias e financeiras da universidade. A segunda coisa que eu chamei bastante atenção foi as questões de valorização das pessoas no interior da nossa universidade. Quer dizer, a universidade ela é basicamente um conjunto de pessoas de alta competência, autoconhecimento e alta competência, né? Recursos humanos na universidade constituem o elemento essencial da vida universitária e da sua capacidade como universidade de desabrochar. E nós temos algumas dificuldades que têm a ver com um problema que as universidades estão vivendo, que o ensino superior em geral, ou o ensino no Brasil, que o desenvolvimento de ciência e tecnologia vive, que são as dificuldades de financiamento. Então, nós temos hoje uma grande massa de jovens pesquisadores, de jovens professores, que entraram na nossa universidade com entusiasmo de quem está no início da carreira, com currículos muito importantes, muito bons, né, que se formaram, seja na Unicamp, seja nas melhores universidades do país ou do exterior, e que viram, de alguma forma, suas carreiras bloqueadas pelas dificuldades orçamentárias. Temos algo similar para os nossos funcionários.
Então, dos desafios que a gente tem é de retomar esse ânimo na carreira acadêmica, seja para os acadêmicos estrito sensu, no sentido dos professores e pesquisadores, sejam para as pessoas que estão envolvidas em atividades importantes de suporte a essas atividades dentro da universidade. E eu diria, a Unicamp há um certo tempo, assim como várias universidades brasileiras, mas isso marca o passado recente da Unicamp de forma muito presente, ela adotou políticas de inclusão muito fortes. Hoje nós temos quase 50% dos nossos alunos que entram vindo de escolas públicas. A gente tem cotas específicas. Cota não é bem cota, porque ela envolve uma série de mecanismos, né? Não é a cota no estrito sensu, ela envolve uma série de mecanismos, mas que procura atender às demandas de etnias, pretos e pardos e indígenas. E isso representa uma questão adicional para a universidade, uma preocupação de fazer dessa política algo que seja plenamente exitoso, né? Uma política plenamente exitosa. Digo isso por quê? Porque é importante que a gente garanta não só a entrada dessas pessoas, mas a sua permanência na universidade, a conclusão dos cursos com mérito, adquirindo conhecimento e podendo retornar à sociedade com esse conhecimento adquirido que possa ter um reflexo no futuro do nosso desenvolvimento. Então, um dos desafios, aí, em particular, no que se refere às questões estudantis, é a gente valorizar as políticas de permanência. Essas políticas têm vários elementos. Tem os elementos associados a financiamento, auxílio, porque uma parte desses estudantes tem dificuldade de se manter na universidade, né, por deficiência de renda. Tem problemas associados a questões de ordem psicológica. Hoje, com os problemas da pandemia, a gente sabe que isso exige da universidade um suporte. O ambiente universitário é um ambiente exigente, é um ambiente competitivo, e as pessoas precisam ter o auxílio da universidade no suporte psicológico e até em criar condições de um aprendizado muito positivo. Então, esse é um outro desafio que eu colocaria na questão, eu chamei isso de valorização das pessoas no ambiente universitário, né? E eu acho que um grande desafio, daí eu acho que é da universidade brasileira, tem muito a ver com o contexto que a gente está. A gente sabe hoje que nós temos algumas críticas à atuação do ensino superior e das universidades. Uma parte dessas críticas procura atingir ou diminuir, vamos dizer assim, a importância das atividades de ciência, tecnologia, a importância das atividades de inovação, de gerar novo conhecimento, de valorizar as atividades culturais. E isso é algo que atinge a universidade, o ensino superior, de forma muito frontal, né? Porque, basicamente, o que a gente faz na universidade é formar pessoas, desenvolver conhecimento, né? Um conhecimento associado à ciência e tecnologia, às ciências humanas, é valorizar as atividades culturais. Então, nós temos aí um desafio grande de nos contrapor a esse movimento que não só retira recursos das atividades universitárias e de pesquisa, também desvaloriza a nossa atividade, mas tem um impacto muito negativo no futuro do nosso país, né? Não é possível a gente imaginar o futuro do nosso país sem ter uma base sólida de formação de pessoas com conhecimentos de ponta e também sendo capaz de gerar esse conhecimento internamente. A gente sabe que é importante ter a capacidade de também trocar conhecimentos com o exterior, mas até para a gente avaliar essa troca, a gente tem que estar up to date, para dizer assim, em relação ao conhecimento nas maiores fronteiras do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, eu acho que um grande desafio que a gente perdeu um pouco ao longo do tempo
é levar essa ideia para a sociedade. Então, eu acho que hoje um dos desafios da universidade brasileira em geral, mas eu gostaria de concentrar isso no Unicamp, é a gente ampliar a nossa relação com o mundo externo. É a gente ampliar as nossas atividades de extensão. E aí, duas coisas são importantes. Primeiro, na avaliação da atividade docente e de funcionários, a gente tem que refletir um pouco mais a importância da atividade de extensão. Ela tem que ser valorizada como parte do progresso na carreira, seja na carreira docente, seja na carreira de funcionário. E a outra coisa é transformar essa atividade em algo que não seja um mundo à parte das atividades de ensino, de pesquisa, de formação de pessoas. A atividade de extensão deveria ser algo integrado à nossa pesquisa, integrado à nossa formação em cursos de graduação, de forma que ela possa ser desenvolvida por uma parcela maior da nossa comunidade. Ela deixe de ser uma atividade desenvolvida por uma pequena parcela dos nossos quadros, mas seja incorporada no cotidiano da vida universitária. Eu vejo aí duas coisas também importantes. Uma é que essa relação vai permitir um diálogo maior com a sociedade e, portanto, a sociedade notar de forma mais explícita a importância da universidade para o futuro do país. A segunda coisa é isso também alimentar as nossas agendas de pesquisa e ensino. A universidade tem um pouco a aprender com a sociedade para dirigir a sua pesquisa e o seu ensino para carências do nosso país. Então, é como se a gente tivesse, ao mesmo tempo, olhando o mundo lá fora e vendo o que é importante em termos de pesquisa na fronteira do conhecimento, mas, em algum grau também, olhando para o mundo que está próximo da gente, aqui fora das nossas fronteiras da academia, e quais são as carências, como que a gente consegue manter pesquisa de ponta que tem um impacto grande na nossa economia ou nas nossas carências sociais. A gente faz isso em algumas áreas. Áreas de saúde, fizemos isso no Covid, por exemplo. Fazemos isso em algumas áreas industriais. O projeto BioEM da FAPESP veio em resposta a demandas internacionais da questão da sustentabilidade, mas se casou muito com uma experiência brasileira, que é a experiência da bioenergia no setor sucroalcooleiro, por exemplo. Então, essas pontes, nós temos, eu não tenho qualquer dúvida que nós somos capazes de construir. Mas, para construí-las bem, a gente deve estar mais aberto para a sociedade. Então, uma das coisas que eu tenho feito nesses 3 meses de estar à frente da Unicamp tem sido, primeiro, procurar ter uma relação forte com as estruturas políticas do nosso país. Prefeituras, vereadores, deputados, secretários, governo do Estado. Por que eu estou procurando isso? Porque eu acho que a gente tem que estar permeável às demandas que esses setores também estabelecem. Isso não implica que a gente não seja crítico, por exemplo, a um corte de verbas, a uma restrição ao ensino superior, mas a gente tem que ser permeável também às demandas do serviço público que a universidade pode contribuir para resolver. Um exemplo, nós tivemos aqui o nosso núcleo de estudos, o NEPO, é um dos responsáveis pela elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que tem a ver com as regiões metropolitanas. Então, há umas semanas atrás, nós tivemos uma apresentação desse plano pelo professor Zé Marcos, aqui do IFISH, que é um dos membros e pesquisadores do NEPO, apresentando a proposta da Unicamp para o Plano de Desenvolvimento da região de Campinas, região metropolitana de Campinas. Exemplos como esse, a gente tem em outras atividades. Fomos apresentar um projeto para a secretária estadual na área de pessoas com deficiência, ex-deputada Célia Leão,
nós temos um projeto para formação de professores para educação física na área de pessoas com deficiência, que exige atividades físicas com particularidades, né? Então, estamos com uma proposta, uma das propostas que mais mobiliza a gente atualmente, é como resolver a questão da área de saúde da Unicamp. A Unicamp tem um papel essencial na assistência hospitalar a toda a região de Campinas, mas a região de Campinas é provavelmente, espero não estar cometendo nenhum erro nessa afirmação, a mais deficiente no estado de São Paulo em termos de equipamentos públicos para assistência médica. É muito preenchida pelo HC da Unicamp, esse atendimento. E ele pode ser melhor feito se a gente conseguir expandir esse atendimento. E daí a nossa disposição é envolver as prefeituras da região, os poderes políticos da região, deputados estaduais, federais, vereadores, o governo do estado, eventualmente o governo federal, se tiver essa disponibilidade, para a gente procurar criar equipamento público que seja gerenciado pela Secretaria Estadual de Saúde, mas que a Unicamp tenha uma participação nisso, para atender melhor a nossa população e a gente tendo pessoas com toda a formação que a gente tem na nossa área de saúde, com os residentes, os alunos de graduação, né? Então, é um desafio para resolver carências da nossa sociedade na questão de saúde, mas é um desafio também para permitir até expandir essa área para o melhor atendimento e desafogar um pouco os nossos problemas orçamentários. Então, essa é uma... Mas eu falei, então, um pouco da área de saúde, da relação com os poderes públicos. Nós queremos ampliar nossa relação com as empresas também, né? Seja na área de pesquisa, a Unicamp tem vários projetos grandes, desses financiados pela FAPESP, por exemplo, e que envolvem empresas. Temos um com a Equinor, né, uma empresa na área de petróleo norueguesa. Temos uma com a Shell, grande projeto com a Shell. Temos um projeto que ainda está engatinhando, mas é um grande projeto com a Sanasa, aqui em Campinas, na área de águas, também financiado pela FAPESP e que contará com recursos da Sanasa, né? Então, esse tipo de projeto, temos um projeto grande com a CPFL, e o interessante desses projetos é que eles são projetos de investigação, formam pessoas, então eles estão associados ao núcleo da responsabilidade de uma universidade formar gente, e gera pesquisa também, gera inovação, desenvolvimento tecnológico. Então, eles são aqueles projetos que conseguem, vamos dizer assim, abarcar transversalmente várias atividades da universidade. Eles têm até elementos de extensão. Alguns deles, as pessoas elas têm que levar a mensagem para escolas, por exemplo. Tem que ter atividades de divulgação. Isso a própria FAPESP exige. Então, está dentro de uma lógica que é a gente, em torno de um assunto, formar gente, gerar tecnologia, gerar patente, né, que pode ser boa para a universidade e para a empresa também, porque ela pode ser compartilhada, tá? E levar a informação para a sociedade. Então, isso, nossa disposição é fomentar. Tem vários grupos que estão muito ativos em explorar essas novas possibilidades. A gente quer dar o suporte a esses grupos que já existem e também incentivar novos. Até com a perspectiva, é o seguinte, nós passamos por um momento difícil de financiamento externo vindo das instituições públicas. Nós queremos manter a nossa qualidade, e manter a nossa qualidade exige recursos. E esse é um dos canais. Mas queremos também fazer empreendimentos que tenham impacto social. Então, nós temos, tradicionalmente, na nossa universidade, várias áreas que se preocupam muito com o empreendedorismo social. Então, o que é basicamente isso? A gente tem grupos como o Enactus, que é um grupo estudantil que existe no mundo todo, mas tem força na Unicamp, que é fazer empreendedorismo social. A gente tem grupos específicos de empreendedorismo social. Nós temos cursinhos que são dados para os alunos participarem dos processos de seleção, né? Nós temos ações normalmente financiadas por fundações para também agir junto a grupos carentes.
Fazendo o quê? Criando mecanismos que esses grupos possam gerar empreendimentos e se apropriar de renda, usando uma parte do conhecimento que a gente pode disponibilizar, né? De conhecimento de organização, conhecimento técnico específico da área onde esses empreendimentos vão sair. Então, e isso já é uma iniciativa, isso já existe na universidade. O que eu gostaria de fazer, e acho que é um desafio, é a gente articular melhor isso, dar mais visibilidade e fazer isso mais parte do cotidiano da formação das pessoas, a nível de graduação e pós-graduação, para ele deixar de ser uma atividade, vamos dizer assim, da iniciativa de um ou outro professor, de um ou outro grupo de alunos, e passa a ser uma iniciativa da universidade, né? Queria mencionar mais 3 coisas, Hélio. Eu acho que eu vou parar um pouco, porque eu estou quase chegando nos 30 minutos. Primeiro, nós temos uma iniciativa muito importante que começou na gestão passada, que foi o RIDS. Eu não sei se você já ouviu falar, né? A Unicamp, há 2 gestões anteriores, ela adquiriu uma área aqui para expansão, que a gente chama de Fazenda Argentina. E na gestão passada se decidiu tornar esse local um hub para um desenvolvimento sustentável, hub internacional para desenvolvimento sustentável. A ideia era criar uma espécie de distrito olhando, né, a ideia de cidades inteligentes, um lugar que seja baseado na sustentabilidade ambiental, social, né, e econômica, que procure alinhavar o máximo possível os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E essa ideia, que nasceu como um embrião, ela acabou atraindo parceiros. E hoje ele deixou de ser uma ideia da Unicamp. Seja porque esses parceiros estão muito interessados nessa ideia, seja porque a área se ampliou. Então, hoje a gente conta com a participação da PUC de Campinas, que está muito forte nesse projeto. A gente conta com a participação da prefeitura e conta já com a participação de grupos empresariais. Nessa região, a Cargill tem um centro de desenvolvimento, é onde fica o CNPEM, né? É onde fica o CPQD. Então, a ideia é articular esse conjunto de atores para pensar numa região que tenha ciência e tecnologia vinculada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e se constitua numa espécie de distrito, pensando o futuro do desenvolvimento das cidades, e que tem uma ênfase muito grande em ciência e tecnologia. E a possibilidade de criar parcerias com o setor privado que visem a manutenção desses objetivos, um desenvolvimento compartilhado, olhando esses objetivos como a meta a ser alcançada, né? Tivemos recentemente a saída aí do ranking do Times Higher Education. A Unicamp ficou colocada na América Latina em 3ª posição, manteve a sua posição. Esse é o esforço. A administração atual precisa manter o esforço para que essa posição seja, no mínimo, preservada e, quem sabe, a gente consiga galgar alguma posição a mais, né? É sempre a expectativa, né? Isso sempre cria... mas essa é a competição saudável, né? Essa é a competição saudável de disputa. E, por fim, o que eu gostaria de terminar dizendo, eu relatei aqui aquilo que eu acho que são os desafios da Unicamp, que eu gostaria de ser capaz de estar à frente na realização deles, mas que isso exige grupos como que você montou, exige o compartilhamento com as outras universidades estaduais, federais, com as outras universidades públicas, com as universidades particulares, na defesa de ciência, tecnologia, inovação, conhecimento e cultura, né? O nosso país depende disso para dar um salto, né? Nós temos todas as condições materiais, nós já temos condições de recursos humanos,
nós precisamos, talvez, de uma melhor articulação, melhores políticas públicas que viabilizem que essa estrutura já montada, que existe a nível de conhecimento, de universidades, centros de pesquisa, e que eu acho também que existe no mundo empresarial, seja no grande mundo empresarial, seja o brasileiro é um povo muito empreendedor, né? O Estado precisaria estar mais presente, articulando esse conjunto de atores para a gente gerar um processo de retroalimentação positiva, em que ciência e tecnologia gere perspectivas de desenvolvimento e que essas perspectivas de desenvolvimento estejam focadas nas carências, necessidades do nosso próprio país. São carências em áreas específicas, onde a gente tem muita oportunidade, né? Sabemos disso na área de petróleo, sabemos disso na área de bioenergia, algumas áreas que são importantes economicamente, que têm um significado social imenso, que é a área de saúde, por exemplo, né? Para isso, a gente precisa da boa vontade e conhecimento que a gente já tem nas universidades, mas a gente precisa de um Estado que se disponha fortemente a financiar a ciência e tecnologia, né? E que articule os interesses, né? Eu acho que isso é uma coisa plenamente possível. Nesse sentido, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, eu sou um otimista, né? Acho que nós ainda seremos capazes de convencer esse país de que o futuro passa, em grande parte, por isso que a gente construiu a duras penas ao longo de muito tempo, mas que está aí e que não pode ser destruído. Quando a gente vê um monte de cérebros formados aqui, no ensino básico, na universidade, às vezes sustentados lá fora para fazer mestrado, doutorado, né? Ou aqui mesmo, e irem para fora, né? O que a gente imagina o que é perda de recursos, o que é a gente está aí dissipando aquilo de mais nobre que a gente produz nessa terra, né? Então, isso é uma coisa que só pode nos deixar triste, turva um pouco o nosso futuro. Então, eu tenho plena consciência que eu teria que acabar essa fala inicial dizendo nós temos que ser capazes de convencer as nossas autoridades da centralidade desse desafio. Educação, ciência e tecnologia, cultura e conhecimento são essenciais para o futuro desse país e pôr recurso nisso faz parte do dever dos nossos órgãos públicos, né? Então, acho que seria isso, Hélio. Parabéns, é isso mesmo. Bom, eu queria começar já fazendo uma questão para você. Essa semana, inclusive, no Congresso, iniciou uma discussão, até um colega nosso que faz parte também lá daquele grupo, que é o professor Anderson, atual reitor do ITA, está participando lá para discutir propostas de escolha de dirigentes, em particular de reitor. A gente sabe que, no caso da Unicamp, houve um processo eleitoral assim bastante, vamos dizer assim, dividido, né, com relação com 3 candidaturas, praticamente quase todas, um terço, enfim. Como é que você vê essa questão do processo eleitoral atual, utilizado pelas universidades paulistas, e assim a nível nacional, no caso das universidades federais? Como é que você vê essa questão aí? Essa coisa está funcionando bem? Você acha que precisa haver algum tipo de aperfeiçoamento? Como é que você vê a situação? Então, essa é uma discussão difícil, né? De fato, o fato é esse que você mencionou mesmo. A universidade, ela quase chegou a um terço. Eu tive um pouquinho a mais do que os outros, né? O meu 1/3 foi um pouquinho maior do que os outros 1/3, mas o fato é o seguinte: se a gente pegar o primeiro turno, mesmo o segundo, mas o primeiro turno claramente mostrou que existia um equilíbrio bastante grande de perspectivas e forças, né? Eu acho que, apesar de um ou outro contratempo, um ou outro momento em que uma disputa desse jeito ela ultrapassa talvez um certo limite,
ela ocorreu dentro de um bom tom em geral, vamos dizer assim. E ela permite muito essa discussão dos projetos de universidade. Então, nós temos aqui na Unicamp diferenças de opinião, mas eu não sei se eu sou muito, assim, estou dourando a pílula, eu acho que não, elas se restringem a um certo espectro, né, de posições. Então, todos valorizam muito o ensino público, muita autonomia universitária, muita independência do indivíduo, né? E as ênfases são um pouco diferentes nas formas de condução e de realização dessas propostas. E, às vezes, um pouco acham, às vezes, que é mais contraditório fazer duas coisas, ou que são mais compatíveis, mas nunca é muito excludente tudo, né? Então, eu sou meio fã da forma como a Unicamp lida com isso. Eu acho que é um bom resultado. Isso não significa que é a melhor forma em geral, porque isso tem um pouco a ver com a tradição. Quer dizer, a gente lembrar da tradição da Unicamp, a tradição da Unicamp foi um conflito grande no início da década de 80, com a indicação do reitor, né? Nós tivemos um conflito, na época, muito aceso com o Maluf. E a Unicamp entrou num conflito forte. Tivemos, no final da década de 80, a luta pela autonomia, que foi um momento também que teve um estresse com o mundo político razoável, embora a gente tivesse um bom diálogo, né? A gente tinha um movimento forte solicitando autonomia, mas, ao mesmo tempo, Frederico Mazzucchelli, que era professor do Instituto de Economia, era secretário de Planejamento do governo. E o Beluso, que era professor do Instituto de Economia, era secretário de Ciência e Tecnologia. Então, a gente sempre lidou com esse fato de que a gente tinha um diálogo com as estruturas de poder, mas tinha também uma autonomia de perspectiva e uma certa luta, vamos dizer assim, né? Então, a Unicamp sempre conviveu com essa ambiguidade, que eu acho que é positiva, porque ela se alimenta de perspectivas diferentes. E isso acabou se reproduzindo na forma que a gente escolhe o reitor. Então, tem uma consulta à comunidade, depois tem uma homologação no Conselho Universitário e depois a escolha do governador. Eu acho que essa sequência de etapas forçam para cada conjunto de agentes, a comunidade, o Conselho Universitário e o governo, a encontrar uma solução que contempla a democracia interna, mas faz com que essa democracia interna não seja entendida como independência. Nós estamos acima da lei e podemos fazer o que quiser. Não é isso. Nós temos que dialogar com o governo do Estado, a gente tem que negociar com a sociedade, né? Então, isso aí me parece que é uma tensão positiva, tá? Ela gera um certo desconforto, mas ela força uma boa resolução. É isso que aconteceu até o momento, e eu sou adepto da manutenção disso. Eu não sei se isso dá certo em todo lugar, se eles executam da mesma forma que a gente faz. Então, aí os detalhes podem ter alguma significação. Por exemplo, no caso da Unicamp, a gente não tem paridade. Nós temos, os docentes representam 3/5 da consulta, os funcionários 1/5 e os alunos 1/5, né? Então, não sei se isso é igual em várias universidades. Mas eu acho que, no caso da Unicamp, é uma dose certa de autonomia e cobrança de representantes externos à universidade, do papel da universidade na sociedade. Então, eu sou meio adepto. Não acho também que a gente tenha soluções únicas para o mesmo problema, né? Em outros lugares do mundo, as pessoas que assumem esses cargos são muito mais gerentes do que aqui, por exemplo, né? E podem funcionar. A dúvida que eu fico é que a gente tem que respeitar um pouco a nossa lógica cultural também. E a cultura é construída no tempo, ela é histórica, né? Por exemplo, quando eu relato a intervenção na Unicamp, a briga com o Maluf, a luta pela autonomia, eu estou falando uma história que foi construída pela Unicamp. E essa história, ela, de alguma forma, se reflete nessas decisões. Muitas pessoas reclamam pelo fato de que a universidade, às vezes, ela é muito
política e pouco técnica para tomar decisões, né? Eu acho que, para isso, também, a gente poderia ter soluções melhores. Essa mesma universidade, às vezes, ela é refratária a incorporar funcionários de alto padrão que a gente tem na gestão e que, às vezes, não estão envolvidos em atividade de pesquisa e ensino, né? Então, a gente pode combinar uma gestão que tem a ver com esse estilo de consultar as pessoas, tem esse espírito democrático, com a atribuição de vários cargos para pessoas técnicos de alto padrão que ajudem a dar um espírito mais de gestão, mais administrativo na condução. Diminua um pouco a influência da disputa política, vamos dizer, nas decisões do encaminhamento das coisas. A gente faz isso na área das procuradorias jurídicas, por exemplo, né? Hoje elas têm um papel muito importante de embasar as nossas decisões, porque a gente está sob um escrutínio do Ministério Público extremamente forte. Então, eu sou muito adepto dessa ideia que a gente pode encontrar, num conjunto amplo de interesses, a gente pode encontrar sobreposições. Os locais onde a maioria das pessoas convergem, e normalmente, nem sempre, mas essa convergência gera resultados positivos. Então, eu jogo mais por aí. Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Agora, só um complemento, quer dizer, esse processo de divisão que ocorreu, como você falou, né? Ele, após todo o processo, as coisas elas fluem com harmonia ou há dificuldades? Então, eu acho que está na responsabilidade de quem ganha ou é escolhido a procurar fazer isso. Então, eu chamo para mim, para a minha administração, a responsabilidade de desarmar os espíritos, né? Porque o fato é o seguinte, você ganhou, você passa a ter uma responsabilidade pelo poder maior que os outros que não foram escolhidos. Claro. Então, é meu papel procurar desarmar os espíritos. Não, porque sempre vai existir alguma coisa. O que eu fiz como iniciativa, né? Eu preservei toda a estrutura, por exemplo, eu não mudei a estrutura de organização da universidade, que é uma coisa que em muitas transições acabou acontecendo. Você muda as formas de organizar os órgãos. Eu preservei a forma. Eu preservei alguns membros da equipe, não na equipe de pró-reitores, mas em vários outros postos, né, para manter uma certa continuidade de linha e embora eu não tivesse em muitos momentos junto à administração do Marcelo Nobel, eu também tive em muitos momentos junto. Então, eu compartilhava de várias opiniões, mas eu não compartilhava o conjunto, né? Então, eu procurei também preservar coisas, só para mencionar algumas, o RIDES foi uma delas, acho que é uma grande iniciativa. A Diretoria Executiva de Direitos Humanos, a Unicamp começou a tratar a questão dos direitos humanos com uma importância muito maior na história da universidade. Foi montada uma secretaria de vivência dos campos que cuida da segurança com uma perspectiva civilizatória. Por exemplo, a Unicamp hoje participa do Conselho de Segurança de Barão Geraldo, junto com representantes da Polícia Militar, com delegado, com membros da igreja, membros do bairro. E isso aí eu acho que é positivo, porque a gente leva a nossa mensagem também da realização de uma segurança pública e privada mais humanitária para fora. A gente leva nossas ideias de como a gente pode lidar com os problemas de segurança de uma forma diferente. A gente pratica isso dentro do campus e compartilha isso com pessoas fora do campus. Então, voltando à sua pergunta, a minha ideia é o seguinte, tem elementos de ruptura, mudança, vamos dizer assim, para não usar, ruptura é meio forte, né? Mudanças e tem elementos de continuidade. Esses elementos de continuidade, eles geram um espaço maior de conversa e de superar essas diferenças que ficaram marcadas na eleição. O seu ponto eu entendo claramente, que ficaram marcados. E era explícito que a comunidade tinha um grau de divisão razoável. A continuidade
de elementos da gestão anterior permitem esse diálogo com mais facilidade, né? E daí tem um pouco do... Eu não sei se eu vou ser muito convencido aí. Eu gosto de conversar e eu gosto de negociar. E eu acho que eu nem sempre tenho a razão, sabe? A gente tem que entrar num diálogo admitindo que a gente pode estar errado e que pode ter soluções melhores do que aquela que você pensa inicialmente. Política, eu acho que é isso, né? No bom sentido, né? A política envolve diálogo e negociação. Não envolve a gente ser necessariamente completamente flexível. A gente tem princípios, coisas que a gente, de alguma forma, se aferra. Mas existem, dentro desses princípios, existem várias possibilidades de negociar. E quanto mais a gente for contemplar pessoas e visões, eu acredito que num ambiente como a universidade, que depende tanto de pessoas, a gente é mais capaz de mudar. Às vezes a gente pode ter uma opinião que a gente considera 100% certa, mas se a gente encaminhá-la da forma errada, ela não dá certo. No ambiente universitário, atitudes mais de força ou de, né, obrigar é algo que não gera o movimento necessário para fazer as pessoas vestirem a camisa e falar, vamos fazer isso. E a gente depende muito disso na universidade. O Oscar Hipólito está nos acompanhando aqui, ele faz uma pergunta. Saúde, a universidade recebe dotação extra para atuar na assistência à população? Uma atividade que deveria ser exercida pelo governo com nossos impostos. Como é que é essa questão do apoio atual para as atividades de saúde que você próprio colocou na sua apresentação, que ela tem um papel fundamental para Campinas e região, né? Então, a Unicamp, o Hospital das Clínicas e toda a área de saúde, o CAISM e tal, recebem recursos do SUS também, né? Esse é o maior convênio da Unicamp. A Unicamp tem um orçamento anual na faixa de 2,5 bilhões. E ela deve ter um extra orçamentário. Eu não guardo todos os números de cabeça, então só vou... Não se apeguem muito ao número, mas à ordem de grandeza, né? Ela tem um extra orçamentário de cerca de 500 milhões, dos quais cerca de metade é SUS, próximo de 250 milhões. Então, ela tem um financiamento que vem do Estado. O problema tem um problema crônico do SUS, que é um financiamento insuficiente, né? E tem aí um problema da relação da área de saúde da Unicamp com a área de saúde da região de Campinas. O que eu quero dizer com esse problema? Por exemplo, um hospital como o da Unicamp, ele deveria se concentrar naquilo que a área de saúde chama de atendimento terciário, que é o atendimento de padrão mais elevado, de grau de complexidade e sofisticação maior. Mas pelas deficiências da área de saúde da região de Campinas, o nosso Hospital das Clínicas tem um atendimento de emergência, né, o pronto-socorro, que é porta aberta. A pessoa chegou, ela tem que ser atendida. Quando, normalmente, ela deveria ser atendida em outros equipamentos, e daí esses equipamentos, diante da complexidade, enviarem para a Unicamp. Então, tem um problema que é um subfinanciamento derivado de algo que é normal do SUS e afeta toda a área de saúde do Brasil e que, de alguma forma, se complicou com a pandemia, né? E tem outro problema específico da área de saúde da Unicamp em relação à regional. Nós temos que melhorar a área o atendimento à saúde na região de Campinas para desafogar o HC. E essa questão do HC estar afogado por esse atendimento, ela tem um impacto interno, porque o próprio financiamento do SUS, ele não é um financiamento igual em todas as atividades. Ele tem procedimentos que eles pagam até um certo ponto. Se a gente ultrapassar o atendimento, nós não vamos receber nada a mais por isso, por exemplo. Só que nós não podemos chegar para um paciente e falar, vai embora, que nós não vamos te atender porque o SUS não está pagando, né? Então, daí é inevitável que a gente acabe usando recursos do orçamento para isso.
além dos recursos normais, porque os médicos, em parte, são pagos pelo orçamento da Unicamp, os professores são pagos, funcionários do HC são pagos. Uma parte com o SUS, mas a maior parte com o orçamento da Unicamp. Mas não é só isso. Às vezes, alguma cirurgia, alguma prótese, alguma coisa de emergência, acaba usando o dinheiro orçamentário nosso. Então, o financiamento público é insuficiente, como é para a saúde em geral, e é agravado na Unicamp pela situação da área de saúde da região de Campinas e pela obrigatoriedade, eu diria, obrigatoriedade não é no sentido negativo. A universidade não pode dizer não a uma população que está precisando de atendimento. Seria a pior coisa que a gente poderia fazer. Então, nós temos que resolver isso com o mundo da política. Nós temos que discutir com as prefeituras, com os deputados, com os secretários, com o governo do Estado, e achar uma solução para a área de saúde da região de Campinas. Na hora que a gente achar essa solução, a Unicamp quer ser partícipe dela, até na formulação. Mas é essa solução que vai permitir ao HC cumprir o seu papel exato, que não é atendimento secundário, não é atendimento primário, é atendimento terciário. Outra questão que você colocou bastante bem dentro da sua apresentação é esse trabalho que foi feito, que não é de agora, já vem de várias gestões, a questão da inclusão de alunos de educação básica pública como alunos. Você já comentou que isso hoje está da ordem de quase 50%. Como é um projeto bastante já antigo, né, já são de vários anos, existe alguma avaliação desses alunos que foram oriundos da educação básica pública e que já conseguiram ter o seu título e já eventualmente já se integraram aí no mercado de trabalho? Houve algum trabalho, um estudo de como foi esse desempenho desses alunos e como eles se tornaram aí úteis para o mercado de trabalho? Então, essa pergunta eu não vou conseguir responder plenamente, porque a política de inclusão na forma atual, que é bastante ampla, vamos dizer assim, ela é, na história da Unicamp, algo recente. Né? A Unicamp começou com o Profis, lá atrás, que envolvia uma preparação de alunos, poucos alunos vindo de escolas públicas, e que depois tinham acesso à Unicamp com facilidade, vamos dizer assim, porque eles tinham uma pré-formação vindo da escola pública, eles passavam por esse período de pré-formação. Depois ela começou a ter mecanismos de atribuir pontos no processo de vestibular a pessoas que vinham de escolas públicas, por exemplo, tá? E isso foi sendo ampliado. Nesses casos, nunca foi uma cota, literalmente, e como são vestibulares os nossos muito concorridos, o que acontece, às vezes, ao você dar ponto, você realmente amplia a inclusão, não há dúvida, foi uma política muito positiva. Mas você está discutindo pessoas que são muito boas em geral. Né? Pega um vestibular como o da medicina, que você tem mais de 100 pessoas por vaga. Às vezes, o que você está fazendo é pôr o 110º no lugar do 95. Mas são pessoas que, às vezes, a diferença de nota, sei lá, é na segunda casa depois da vírgula. Então, você está pondo gente boa, de todo jeito, dentro da universidade. Né? Na lógica da política atual, o que foi feito foi um mix de iniciativas, que eu acho que foi uma ideia muito criativa. Por exemplo, a gente tem gente que entra na universidade hoje em função de ter medalhas olímpicas em disputas antes de entrar na universidade. Né? O que significa isso? É que a gente fez uma distribuição que valoriza aspectos como escola pública, como pertencer a determinadas etnias, mas valoriza mérito também. E, com isso, a gente está compondo uma universidade cuja diversidade se aproxima da sociedade. Né? Mas, dentro desse elemento, tem várias políticas de inclusão diferentes. Eu achei que isso gera virtuosidades, vamos dizer assim. É um pouco a tradição também, eu acho, da Unicamp. Combinar critérios sociais com uma certa disputa de mérito também. E sair um pouco da lógica binária, que é tudo ou nada. Né? Existem
formulações políticas que são capazes de ser mais amplas e incorporar mais interesses. Essa política é muito recente, então ela ainda a gente não consegue avaliar direito os resultados dela. Então eu vou ter que pedir um pouco de paciência. Eu sei, por exemplo, só para dar um exemplo de caso, nós estamos mudando, isso já começou na gestão passada, tá? Vai ser continuidade na nossa, no caso das políticas para os indígenas. O que a gente já percebeu? Existe uma dificuldade de mudança de ambiente, a gente tem vários alunos indígenas que vêm de tribos da Amazônia. Então, tem uma questão de ambientação, né? Várias dessas pessoas falam o português como segundo idioma, não é o primeiro. O primeiro idioma é da tribo, associado à sua própria origem, né? Então, nós estamos ampliando o prazo desses cursos e pensando no início deles em alguma coisa mista, que não seja só aula no curso que eles entraram, mas tenha um preparatório antes e também atividades de socialização, porque eles vêm para uma cultura que é muito diferente da cultura original deles. Eles têm que aprender a lidar com o mundo que a gente está acostumado, mas eles não estão, né? E isso exige uma certa cautela. Então, por exemplo, essa é uma área que, antes de chegar no resultado, a gente já percebeu que estava dando problema e estamos intervindo. E eu acho que o desafio da atual gestão da Unicamp é olhar isso com muita atenção, acompanhar. Essa questão levantada é de extrema importância, né? Mas acompanhar, inclusive, antes das pessoas se formarem, para a gente tentar ter ações ainda durante o curso. Eu sou um fã das políticas de inclusão, votei a favor, acho que elas foram muito bem formuladas. Eu acho que o desafio é a gente enfrentar as dificuldades que podem ser geradas e daí elas encontrarem barreiras para terem êxitos. Esse é o desafio também da universidade. E o que eu sinto é que a nossa comunidade tem muita disposição. Por exemplo, nessa questão dos indígenas, quem formulou isso foram professores, não foi necessariamente as nossas pró-reitorias, professores que tinham muita sensibilidade para essa questão indígena, que conversavam, trocavam, e daí isso acabou virando uma política institucional, né? Então, e essas pessoas, inclusive, davam cursos, discutiam com os alunos sem ter nenhum reconhecimento dessa atividade necessariamente. Eu quero que isso seja reconhecido, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a nossa comunidade tem essa capacidade de tomar iniciativa. Se a gente conseguir transformar essa iniciativa em algo que é institucionalizado, a gente pode resolver todos esses problemas da permanência estudantil para os estudantes derivados da inclusão. Tivemos uma outra experiência muito positiva, que foi os processos de averiguação, né? A gente evita que esses mecanismos de inclusão sejam mal utilizados na Unicamp. A gente tem um bom mecanismo de garantir que as pessoas que estão sendo incluídas, de fato, tenham direito e não estejam subvertendo a legislação que a gente estabeleceu. Queria falar dois temas também, ainda dentro aí do teu webinar. Um deles é a questão da internacionalização. Eu acompanho, sou cidadão português também, além de brasileiro, e acompanho muito o que acontece em Portugal. E a gente vê, por exemplo, Universidade de Coimbra, do Porto, a quantidade enorme de alunos, né, inclusive brasileiros, que estão indo lá para fazer curso superior. Eu vejo, quer dizer, aqui no Brasil, em particular nas 3 universidades, esse mecanismo, não vejo assim, não sei, você talvez possa dar mais dados, mas que esse processo de trazer, como a gente está falando, né, da inclusão de alunos de educação básica pública, fazer um trabalho para atrair também alunos do exterior também, para a gente poder fazer esse caldo importante. Você tem alguma proposta? A Unicamp já tem feito isso com algum resultado? Então, eu concordo com o que você fala de forma geral. Até vou falar de uma experiência pessoal, né? Eu estudei na Unicamp de 76 a 80. E a engenharia de alimentos foi criada na Unicamp. Eu sou engenheiro de alimentos formado aqui.
E ela foi criada, na época, com um auxílio muito grande da ONU, né? E da OEA, na verdade. Então, se colocou vários professores. Eu tinha vários professores que vinham de outras universidades latino-americanas e vinham da Europa dar aula, né? Então, a Unicamp teve, numa época muito, na FEA, pelo menos, Faculdade de Engenharia de Alimentos, não a FEA da USP, né? Muitos professores estrangeiros e muitos alunos. Na minha turma, eu tinha uma venezuelana, uma boliviana, um peruano, um paraguaio e um panamenho. Nós tínhamos, numa turma de 70 alunos, quer dizer, era mais do quase 10% eram da América Latina, né? E a Unicamp teve, durante muito tempo, tanto professores que vinham de fora do Brasil, como muitos alunos. Isso se diminuiu muito ao longo do tempo. Se concentrou muito na pós. Hoje, pelo menos nas áreas de engenharia, por exemplo, a gente tem muito aluno estrangeiro. Muitos colombianos vêm para o Brasil fazer pós-graduação, né? Então, na pós, essa tradição é maior. Acho que a gente precisa recuperar isso. Eu tive filhos que estudaram na Unicamp, um deles passou um ano no Canadá, foi uma experiência ótima, né? Essa experiência a gente tem de mandar ainda alunos para fora, mas a gente perdeu essa capacidade muito de atrair. Eu acho que isso exige uma ação. Tem elementos que a gente pode fazer. Eu estou apostando muito que o nosso aprendizado com o ensino remoto gere mais possibilidades da gente fazer isso. Porque o problema nosso hoje para fazer isso é financeiro, de mandar a gente para fora, e às vezes até de receber, né? Então, a gente pode imaginar talvez estágios mais curtos, colaborações que sejam longas, mas com permanência menor local, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que se abrir para isso e ver como a atividade remota pode facilitar. A grande vantagem também disso é criar mecanismos de concorrência também, né? Para a gente ter que adaptar os nossos cursos. Uma dificuldade nossa, nós não temos cursos em inglês, né? E, às vezes, a dificuldade aí é até jurídica. Eu fui diretor da faculdade, sou reitor hoje, fui diretor da minha faculdade e fui coordenador de pós. Eu tive 2 orientações, 3, na verdade, só 2 deram certo, que foram em cotutela. Para a gente definir os acordos de cotutela e até definir uma ata de cotutela e como montar uma banca de cotutela era um verdadeiro parto, né? Porque existe essa dificuldade da nossa estrutura jurídica, e não é interna à universidade, de admitir que o mundo acadêmico ele tem que dialogar com o exterior muito fortemente e ele tem que usar uma língua que hoje é a língua universal da ciência. Não tem muito jeito da gente evitar isso, né? Então, a gente teria que ter mais liberdade para fazer isso, mas é difícil. Por exemplo, aparentemente, a exigência hoje é a seguinte: se você for dar um curso em inglês, você tem que dar o mesmo curso em português. Isso cria uma dificuldade difícil da gente resolver, né? Eu, quando era coordenador, para fazer uma ata, a gente fez a ata em inglês, negociou, era uma universidade na França, outra era na Bélgica, né? Negociar a banca, mas não tinha jeito se eu não ficasse indo, voltando na procuradoria e negociando os termos. Até a hora que todo mundo falou, não, a gente aceita isso. Se eu seguisse os trâmites normais, eu tive que seguir depois, mas eu tive que fazer toda a negociação antes, porque se eu seguisse os trâmites normais, iria e voltaria umas 10 vezes, né? Na hora que eu consegui alinhavar uma visão que todo mundo lá fora, aqui dentro, a parte jurídica, as comissões aceitavam, daí o negócio correu, vamos dizer assim. Então, são dificuldades que, se o nosso mundo jurídico, e eu digo aí jurídico, não é nenhuma crítica às nossas PGs, as restrições, na maioria dos casos, são externas, né? Se ele reconhecesse isso, facilitaria muito a nossa internacional, a nosso potencial de atração. Eu não tenho dúvida, principalmente em algumas questões. Se a gente pensar o seguinte, a ONU começou
a década do desenvolvimento sustentável. O Brasil é o melhor país. A gente pode... Estamos aí no contexto da Amazônia, os problemas com o ambiente. Mas, do ponto de vista da possibilidade de ter um desenvolvimento sustentável, nós temos natureza, nós temos empresas e nós temos recursos humanos. É o país que melhor pode ser exemplo de economia verde no mundo. Isso deveria ser um norte das nossas atividades em todas as áreas, porque ela não envolve só áreas de exatas, tecnológicas, ela envolve humanas, relações de trabalho, né? Em todas as áreas, isso podia ser um norte da nossa atividade. A gente seria brutalmente capaz de atrair pessoas. Vamos pensar nas populações indígenas, no estudo de culturas. A gente tem, outro dia eu vi o Renato Janina, não sei se eu vou repetir corretamente, 200 línguas indígenas, algumas das quais podem desaparecer. Quanto conhecimento pode ser perdido, né, se elas desaparecerem e não forem investigadas? Então, o que a gente tem de potencial naturalmente nas nossas etnias, na nossa população e na nossa natureza, poderia ser uma alavanca de atrair estudantes para cá, para formar-se no que deverá ser o futuro do mundo. A gente está já na transição, certo? Nós sabemos que daqui 50 anos, sei lá, com certeza estaremos em outra matriz energética, em outra matriz de produção de bens, e onde a natureza vai ser o recurso principal. Então, isso aí poderia ser uma base de internacionalização imensa para a gente. Eu fiz essa questão porque você mencionou a questão dos rankings, né? E você vê nesses rankings, inclusive esse que você citou, ele tem a internacionalização tem um papel muito importante no resultado final também. Então, é uma coisa que vai precisar que as universidades, em particular as do Estado de São Paulo, tenham aí uma preocupação a mais para poder ter um resultado melhor, né? Queria também colocar para você, como última questão, essa questão da interação com empresas, né? A Unicamp, semana passada, eu entrevistei o atual diretor da Bayer, né, que é o Tiago Dias, que, inclusive, ele apoia muito a agência de inovação da Unicamp, né? Ele, inclusive, como aluno, é ex-aluno, né? E a gente até comentou, e eu tenho comentado isso nos webinars, as dificuldades que a gente encontra dentro da universidade ainda, para que um docente tempo integral ele possa se envolver nesse tipo de atividade com alguma empresa, né? Então, eu acho que o exemplo da USP, em que eu atuei durante 40 anos, né, quando estava na ativa, é que a gente tem uma regulamentação que a gente pode até 8 horas por semana, né, fazer alguma parceria, e aí tem todo um processo também burocrático, passa pelo departamento, depois vai passa para a congregação, depois vai para aquela comissão de regime, aí tem relatórios, tem isso, tem uma série de coisas. Você vê que esse mecanismo todo, que se você vê o caso americano, por exemplo, o docente lá, ele quer fazer uma parceria, ele faz, existe já definido um overhead que vai passar para a universidade e ele toca isso. E no caso nosso, a gente tem um monte de armadilhas, um monte de coisas. Como é que você vê essa questão? Você acha possível, né, vamos dizer, achar caminhos para facilitar, porque, como a gente está vendo, dificuldade de recursos e tudo mais. Então, esse tipo de coisa, ele pode trazer recursos para o projeto de pesquisa do pesquisador, recursos para a própria universidade também. Como é que você vê isso? Então, eu não sei se eu vou fugir da sua questão, mas eu vou falar o seguinte, eu fico assim com a sensação que a gente tem um problema meio cultural no nosso país. A gente quer controlar tudo antecipadamente, né? Então, a gente quer definir uma legislação que cria tantas restrições para a gente evitar algum mau uso. Eu seria sempre favorável a gente ser um pouco mais flexível com a legislação e controlar a posteriori, ter realmente uma avaliação de desempenho. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um professor, hoje ele é tempo integral,
mas na FEA, um professor, não vou citar o nome dele aqui, que ele era a tempo parcial e trabalhava em empresa. E ele era um dos mais produtivos, se eu olhar pelo número de artigos publicados. Ele formava muita gente, publicava bastante, né? Sem ser tempo integral. Tá? Publicava bons trabalhos, formava bons indivíduos, alguns que se transformaram em professores da USP, por exemplo, né? Então, essa ânsia de um controle prévio, e a gente faz isso em todas as coisas no Brasil, no governo, a gente vai aprovar lei, a gente quer detalhar até, né, todos os detalhes. Isso amarra a estrutura e, na verdade, eu tenho muita dúvida se controla o resultado, sabe? Então, eu tenderia a ter uma abordagem mais flexível, mas isso esbarra nesse desejo que me parece meio cultural do Brasil e das pessoas de querer uma vigilância grande sobre tudo, né? Eu prefiro um pouco a ideia que a gente libere um pouco as energias, que as coisas sejam feitas e a gente controle resultados. Essa me pareceria uma abordagem melhor. Localizado essa dificuldade, que não é fácil mudar isso, o que eu tenho pensado? Eu tenho pensado muito em valorizar esses grandes projetos e projetos com pequenas empresas também, que tenham alguma possibilidade de financiamento. Porque você daí já tem um arcabouço de cooperação e acho que ele encontra menos resistência na nossa cultura universitária, porque ele também forma pessoas, né? Então, esse caso do projeto que eu citei aqui com a CPFL, ele tem alunos de iniciação, de mestrado, doutorado, ele equipa laboratórios. Então, isso faz com que fica muito difícil você ser muito crítico de um projeto desse, porque ele, além de servir a empresa, ele serve à universidade na formação de pessoas também e na geração de conhecimento e tecnologia, né? Então, essa é a ênfase que eu estou pensando em dar para ver se desafoga um pouco a relação, né? A relação de consultoria, que são das 8 horas, eu também acho positivo, né? Eu tive muita interação com empresa, mas muita de visita, e porque eu tive um projeto que eu desenvolvi antes de ser contratado na Unicamp, que foi aplicado industrialmente na área de desidratação de álcool, né? E isso trouxe benefícios para a minha pesquisa, não de dinheiro, de conhecimento. Então, daí eu comecei a fazer pesquisa que tinha muito mais lógica para o mundo industrial. Porque, por exemplo, um engenheiro que nunca vai numa indústria, ele tem uma dificuldade, né? Por exemplo, setor sucroalcooleiro. Uma das coisas importantes no setor sucroalcooleiro é saber qual é a pressão da caldeira, né? Qual é o vapor gerado. Isso afeta todo o processo de processamento de álcool e açúcar, né? E se você não tem esse contato direto com a indústria, até pensar numa patente é difícil, porque você não pensa as restrições da condição real, né? Então, eu acho que mesmo a consultoria é positiva. Como fazer isso ser rápido? Eu tenho a profunda noção que isso é necessário. Até hoje, tem aqueles desafios que a gente sabe o que precisa, onde a gente precisa chegar. A gente não sabe direito como fazer, né? Como fazer com que passe rápido nos órgãos, que as pessoas pensem na árvore, na floresta e não nas árvores, né? A gente vai pegar em cada detalhezinho. Então, essa preocupação é a mesma preocupação, eu disse lá atrás, da extensão, que eu tenho com a extensão. Na tradição da nossa academia, a extensão é o patinho feio. E a gente tem que deixar de fazer isso, porque isso é ruim para a universidade. Se a universidade não estreitar os seus laços com a sociedade, quando eu falo sociedade, eu estou falando com todo espectro. É grande e pequena empresa, é movimentos sociais e são os políticos. A gente tem que ter interação com a sociedade. A única forma da gente se defender desses ataques que vêm sobre nós é criar laços com a sociedade. A sociedade tem que nos ver como algo importante para o seu desenvolvimento, né? Agora, isso não pode ser algo... Por exemplo, eu ouço de um professor como esse que treina professores para ensino de pessoas com deficiência.
Ele fala, para minha carreira, mais vale a pena eu publicar um artigo do que fazer um livro de formação de professores. Né? Agora, para o nosso país, fazer um livro de formação de professores que vão trabalhar com pessoas deficientes, vai ter uma política de inclusão, é essencial. E nós não temos tantos experts nisso. Né? Então, mudar essa perspectiva é o tipo da coisa. Eu sei onde eu quero chegar, mas, falar sinceramente, eu não sei o caminho direito. Então, esse é um desafio, esse é um verdadeiro desafio. Como a gente consegue melhorar os processos, reduzir a burocracia e abrir a nossa universidade para a sociedade. Se alguém tiver a receita dos que estiverem nos assistindo, eu gostaria que nos apresentasse. Isso aí, com os outros reitores que eu estive conversando, também vê essa uma dificuldade, né, muito grande, né, de fazer. Eu estive, durante o período, como diretor da Estação Ciência, né, da USP, quando ela ainda estava em atividade, e a gente vê o papel importante que isso tem principalmente para as escolas públicas e tudo mais, né? E os próprios monitores, né, que são as pessoas que atendiam esse público, são alunos das diferentes áreas, eles acabam tendo também uma noção muito forte de cidadania, né? Porque essa interação, ele vê a dificuldade, é o que você falou, né? O cara precisa saber qual que é a temperatura da caldeira, quer dizer, se ele não está lá, se ele não faz o contato com aquele aluno e vê a dificuldade, o aluno faz alguma pergunta que você fala, não é possível que ele possa estar me fazendo essa pergunta. Você só vai saber se você conseguir ter essa interação, né? E isso é uma coisa que você falou, ela, infelizmente, ainda não encontramos o caminho para valorizar isso, né? A mesma coisa, pessoas que se dedicam a cursos, né? Que desenvolvem cursos e tudo mais, são coisas que ainda, é o que você falou, ainda, infelizmente, o nosso principal papel é o paper ainda, né? Infelizmente. Eu queria destacar um ponto que você falou, que é a ideia de formar o cidadão, sabe? Não é só na sala de aula, fazendo discurso, que a gente forma o cidadão, né? É nessa interação com a sociedade, os nossos alunos vão perceber quais são as necessidades desse país. Quer dizer, isso tem um aspecto pedagógico no mundo real. Eu acho que esse é um elemento que a gente se perdeu também, ao longo do tempo, que é formar as pessoas num espírito mais cidadão e de vínculo com o país. A extensão pode ajudar isso também. Sem dúvida, isso eu não tenho nem dúvida. Mas é o que você falou, né? Vamos aí, cada dia, nessas discussões todas, quem sabe encontrar caminhos para, como você falou, desburocratizar todo esse processo, né, que ainda existe, né? Porque a gente sabe que tem alguma questão cultural, como você falou, mas a gente não pode abandonar isso, porque eu acho que isso seria fundamental para que a universidade tivesse um reconhecimento maior ainda dentro da sociedade, né? Que é uma das coisas que essas CPIs que passaram aí, quando as 3 universidades foram submetidas, né? É o tipo da coisa que a gente precisa ter respostas, e foram dadas todas, né? Mas eu acho que na prática, a gente tem que conseguir essas adesões através da sociedade que vai ter esse contato com a gente aí. Bom, a gente tem que ser mais proativo e menos reativo, né? Isso aí. Bom, professor Antônio José, eu vou chamar Tom Zé agora. Agradeço mais uma vez aí a tua excelente webinar. Eu acho que a gente conseguiu tratar os principais assuntos aí que a gente entende ainda que precisam ser resolvidos. Queria agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando aqui no YouTube também. Queria, então, agradecer mais uma vez o Tom Zé pela excelente webinar e passar a palavra para ele para as considerações finais para a gente terminar esse webinar. Então, Hélio, eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar novamente pela iniciativa. É isso, a gente não tem as respostas para tudo, mas ter as preocupações já é meio caminho, né? De procurar as soluções. Então, agradecer também a todos que nos assistiram. Estou aí sempre à disposição, né, para conversar. E, como vocês notaram, eu não sou só um fã da Unicamp, eu sou um fã da ciência, do conhecimento, da tecnologia, do papel da formação das pessoas. E sou uma pessoa que sou fã desse país também. E cabe a nós dar um empurrãozinho para que ele
tenha um futuro melhor, né? Nós temos um papel grande nisso aí. Muito obrigado, Hélio. Um abraço. Ok, então, boa noite a todos e até a próxima aí. Muito obrigado.